Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para suas inseguranças. E antes de mais nada, por favor, se inscrevam no nosso canal, indiquem algum assunto, alguma coisa interessante, que vai ser muito importante para o nosso crescimento. E hoje o Insegurança em Pauta vai falar sobre um assunto que muitas pessoas têm interesse: insegurança com os animais. Convidei uma pessoa que conhece muito do assunto e vai contar tudo pra gente. Ela é fundadora e diretora da GAT, do GAT, e também ela trabalha representante do ANDI Brasil. Conosco, Liana Santos. Tudo bom, Liana? Muito obrigada, sim. Muito prazer pela tua presença e pela presença da Jade, né? Sim. E agora a gente quer saber tudo sobre essa questão que tu é a conhecedora nata. A gente está super interessada. A gente estava aqui nos bastidores e eu falei, não, deixa para falar tudo lá, então a gente vai contar tudo para vocês. Então, eu trabalho com animais há mais de 30 anos. Por quê? Porque a minha mãe, eu sou filha de terapeuta e minha mãe, sou filha de piloto, então nasci e morei fora do Brasil. E minha mãe voltei a morar no Brasil, meu pai acabou saindo comandante no Brasil. Vim morar no Brasil e minha mãe abriu uma clínica, minha mãe começou a trabalhar com reabilitação. E fora do Brasil já se falava em muitos cães, né? Para atendimento de reabilitação, para treino de marcha, principalmente cão de leitura, para situações dos labradores, os goldens, etc. Isso eu era uma menina. A minha mãe empreendeu na reabilitação, se aposentou como terapeuta, etc. E teve algumas clínicas, e dentro das clínicas a gente montou um setor de zooterapia. Isso a gente está falando antes de 1990, é muito tempo atrás. Na época, então, minha mãe tinha uma grande amiga que já faleceu, a doutora Hannah-Lori Fuchs, que acho que é a nossa grande referência para animal de pequeno porte, no Brasil e no estado de São Paulo como um todo. Eu fui muito feliz que eu pude conhecê-la pessoalmente, conviver, a gente montou esse setor. Então, eu sempre trabalhei com 4 animais principais na clínica da minha mãe. Minha mãe tinha 2 unidades, uma de pacientes neurológicos, bem pertinho aqui do Shopping Morumbi. Temos ainda uma sede própria. Hoje, depois da pandemia, eu voltei à sede própria. Então, eu sempre trabalhei com canino, para vinculação, treino de marcha, ave de bico curvo, para imitação, ecolalia e linguagem. E a ave é a harpa dos animais. A gente vai fazer aqui umas brincadeiras de coordenação motora, eu e você. Roedores, que tem uma grande aceitação, que é coelho, twister, hamster. Eu tenho hoje em dia um topolino, que é o ratinho da Cinderela, que é muito pequenininho, é uma graça e faz um barulhinho. Então, roedores como um todo. E o único réptil que eu trabalho é o jabuti. Mas eu tenho uma amiga que trabalha só com répteis, que tem serpente, animal de sangue frio e tal. Eu, particularmente, o jabuti tem que ser microchipado. Uma das coisas que me preocupa imensamente em trabalhar nessa área, que eu imagino que você concorda, é a imperícia e o animal não bem cuidado, uma falta de posse responsável, etc., que a gente ainda, por mais informação que a gente tem na internet, a gente ainda vê muita imperícia, muito problema nessa área. Então, eu sempre trabalhei com os animais de pequeno porte, maravilha. Há 25 anos atrás, eu coordenando uma instituição de reabilitação em Osasco, etc., uma cavalaria, montar um setor. Fiz um curso antes, me interessando muito pelos cavalos já, e minha mãe falando, você vai amar os cavalos, você vai amar os cavalos. Fui com uma reunião dentro do Regimento de Cavalaria 9 de Julho, para falar, olha, a gente não vai dar para montar o setor. Paguei minha língua, fiquei lá até hoje. Meu coração está dentro da cavalaria, plantado lá na ecoterapia, e estou na ecoterapia há 24 anos. Vai fazer agora, ano que vem, 25 anos de ecoterapia. Então, tu largou os animais pequenininhos e foi para os... Fiquei com todos. Ficou com todos. Então, eu falo que o cavalo foi o 5º elemento na minha vida. Então, eu tenho canino, ave de bico curvo, roedores, réptil e o cavalo, que é o 5º elemento. Esses 19 animais, que são esses aqui hoje, 2023, eu tenho 19 animais na minha unidade clínica. Esses animais que ficam dentro da minha clínica, hoje dentro da sede própria que minha mãe adquiriu há 40 anos atrás, eu tinha até a pandemia 2 clínicas. Agora, eu tenho só a sede própria mesmo, que tem uma área verde de 180 metros com árvore frutífera. Que delícia! Então, os meus coelhos são soltos.
o manejo, a maneira como você cria o animal, e você deve saber bem disso, todo mundo aqui sabe, né, gente? Faz toda a diferença no comportamento que ele terá, certo? Portanto, eu tenho meus coelhos soltos, meu jabuti solto. Os animais da Eliana são muito mansos, muito bem treinados. Somando que a Jade fica solta, né, gente? A Jade é uma... Não, e agora ela tem um irmão que é o White, que fica exatamente na minha sala, no meu escritório. Eu tenho uma sala que eu chamo de sala reunião, que é o meu escritório pessoal, e já comeu todinha a lateral do quadro. Então, assim, num puleiro, sabe como um puleiro Então, quer dizer, esse é um grande diferencial, o bem-estar do animal, né? A gente consegue dar um zoom aqui na Jade, porque a Jade, ela é o barato. Sim, sim. E a Jade, na verdade, foi adotada. O proprietário da Jade, eu ganhei ela em doação, faleceu de câncer no pulmão, um senhor de idade, mas ele era muito roqueiro. Então a Jade gritava e dançava muito. Se você põe um rock, a Jade ainda tem alguma memória. Mas assim, hoje a Jade, né, Jade? Hoje a Jade... Ela tá tímida. Hoje a Jade está muito... Agora, ó, eu vou pedir para você segurar, se você puder. Claro. No vermelho. Põe um vermelho. Agora eu vou pedir para você pegar no azul, verde. Azul, verde. Agora vermelho, amarelo. Vermelho, amarelo. Isso. Então a Jade traz em cima e embaixo. Você imagina que isso para uma criança é um tremendo trabalho. Então ter um animal sempre vai nos tirar do sedentarismo. À medida que você vai fazer tudo isso. Isso aqui é uma pegadinha, era pra eu ter errado, né? Era pra eu ter errado. Não, você acertou. Agora passa ela pra cá. Quem é a Põe Jade? ela na argola, Jade. Põe aqui na altura da barriga, com confiança. Vai, faz ela subir aí. Faz. Bem, Força, tomada de decisão. Aê! É porque você conhece animal, você sabe. Mas normalmente, olha lá, normalmente ela fica... Vontade de afofar, né? A gente podia ter trazido o cavalo aqui também, então, né? Eu acho que a gente pode fazer uma segurança em pauta externa. É verdade, você não, pode fazer uma segurança em pauta externa, isso. Então, assim, eu consigo trabalhar muito com os animais todas as questões motoras e psicológicas. E depressão também, que eu estava vendo aqui, né? Exatamente. Eu queria que tu explicasse um pouquinho, porque eu acho que hoje em dia a depressão é um assunto que toma todas as nossas esferas aí, desde as crianças, adolescentes, né? Pessoas na flor da idade e idosos principalmente. Então conta pra gente um pouquinho dessa tua interação com a depressão e os animais. Na depressão particularmente, a vinculação com o animal é extremamente terapêutica para o quadro depressivo. Por quê? Porque um animal, gente, é um fiel depositário dos meus conflitos ou das minhas projeções psíquicas. Você que tem cachorro ou cavalo, todos vocês aqui, com certeza qualquer um em casa diz, ele não gosta dessa porta, ele não quer não sei o quê, eu tô vendo que ele prefere comer isso. São muitas projeções nossas. E o depressivo precisa trabalhar essa vinculação, precisa suavizar essas situações psíquicas. Então, na depressão, ele já começa ganhando de frente a hora que ele realmente vincula com o animal. Ele sai do sedentarismo, ele tem que sair para comprar ração, ele se abaixa para colocar água. Se ele tem um gato, ele vai abrir o saquinho, o sachê. Nos países gelados, você sabe que na Europa e hoje nos países como um todo, a gente precisa comprovar quando tem um animal, mesmo que seja o seu animal, né? E isso, depois de uma certa idade, te dá um pequeno desconto no plano de saúde nos países gelados, em função da depressão. Nos países gelados e escuros. Porque, na verdade, ter um animalzinho, ter que seja um gatinho, vai te tirar do sedentarismo. Então, é uma mobilização para que você vincule, para que você não fique isolado. Mas, e no cavalo? No cavalo, gente, a depressão é maravilhosa. Por quê? Porque o cavalo, por si só, te traz autoestima, tomada de decisão e confiança. Então, estar sobre um cavalo significa sair do chão. Significa que 2 cordinhas de couro, eu com 60 quilos, mando em 600 quilos. Ele está ligado à força e poder. Né? Então a gente utiliza o cavalo por 3 motivos. O primeiro, o cultural. Está na história da humanidade, Joana d'Arc, São Jorge Guerreiro, e Napoleão e seu cavalo. Nós estamos ligados
a história dos animais. Lá na pré-história, em algum momento a gente aqui vinculou com algum animal de tração, né? A gente vinculou com lobo, com animais como cavalos. Então, culturalmente está nas estrelas o cavalo, etc. Então, cultural é muito forte. Na África ou no Rio de Janeiro, é o som onomatopaico de um cavalo. Das 40 primeiras palavras que uma criança fala, 10 são onomatopaicos. Então, culturalmente. 2, psicológico. Eu posso gostar ou não gostar. Eu apostei, mas se você tivesse medo de ave, eu não poderia estar usando a Jade. Mas eu vou ter sempre um gatilho, uma resposta psíquica na presença de um animal, né? 3, o motivo motor. O passo do cavalo desestabiliza o quadril do cavaleiro antero-posterior, látero-lateral e gravitacional. Essa força se chama movimento tridimensional. Então, quando uma pessoa com depressão está montada sobre um cavalo, ela está tendo reflexos posturais, ela está tendo uma tomada de consciência. E isso também com pessoas com problemas cerebrais, né? Exatamente. Problemas de tônus, um TEA para tomada de consciência corporal, para ganhar um autista. Que interessante. Então, a ecoterapia, hoje, ela é um método terapêutico reconhecido. Hoje ele virou lei, né? Mas já é reconhecido há muitos anos no Conselho Federal de Medicina e no CREFITO, no COFITO, para fisioterapia, etc. Mas em novembro de 2019 nós tornamos lei. Então, assim como a gente faz fisioterapia, a ecoterapia hoje é um método reconhecido. Inclusive para crianças de baixa renda, o SUS, sim, né? Sim, então agora está tramitando, que saiu a lei, a Agência Nacional de Saúde vai ter que, porque o Brasil é gigante, né? E organizar. As escolas são pouquíssimas, a gente tem poucas escolas que trabalham com, né? Porque sim, é super dispendioso, sim, né? Sim, porque é uma terapia, exatamente. Nesse aspecto, a terapia com animais de pequeno porte favorece um grupo, um trem de marcha com um cachorro, com um golden, etc. Mas a terapia assistida por animais, a intervenção assistida por animais de pequeno porte no Brasil está em um estágio, a ecoterapia está em outro. É outro, né? A ecoterapia virou lei, né? A Associação Nacional de Ecoterapia está dentro da Granja do Torto, hoje ela tem um centro de pesquisa, nós realizamos congressos, nós temos teses de doutorado em ecoterapia. Então, assim, o Brasil está se tornando uma referência mundial em ecoterapia, nos estudos, etc. Então, andou muito a ecoterapia, né? E os de pequeno porte, a gente ainda está ali na comprovação científica, a gente está começando a se unir. Mas a acupuntura levou 200 anos, gente. Você aceita e... E ainda tem gente que ainda fala que a acupuntura... É. Então, assim, os animais, eles saem disparada na depressão e nos quadros clínicos psicológicos. Sem contar que são animais maravilhosos, né? A gente estava falando antes aqui, é uma paixão. Eu acho que falar de animais, né? Qualquer animal, como tu falou, tem gente que não gosta, eu sou um pouco assim, a gente tem que respeitar, mas não gostar de um cavalo, é como tu falou, o príncipe encantado, ele chega no cavalo branco, né? A gente cresce achando, né, que a gente é Cinderela, todo mundo quer ser Cinderela, para o príncipe chegar no cavalo branco. Exatamente. Tá no inconsciente coletivo, né? E me fala um pouquinho aqui sobre as crianças cegas que superam o medo quando elas têm essa interação com os animais. Os animais ajudam essas crianças cegas? Sem dúvida. O deficiente visual, muitas vezes, até pela estrutura, hoje a gente, quando tem uma deficiência, né? E de modo geral, situações ou transtornos, a gente fala em 3 situações. A característica genética, ou seja, né, o acontecimento, a influência do meio ambiente e o momento psíquico dessa criança. Então, quando um quadro clínico aparece, esse paciente tem depressão, esse paciente é deficiente visual, a gente tem que levar em conta essas 3 estruturas. Mas aí a pessoa te procura na tua clínica? Me procura na clínica ou na ecoterapia no Brasil como um todo. A Associação Nacional de Ecoterapia, que é o ecoterapia.org, www.ecoterapia, com QU de equitação, que não é de eco, né? É de equitação. As pessoas acham que é eco, não é ecologia, é ecoterapia.org.br, vão procurar lá seu estado, Rio de Janeiro, eu moro no Distrito Federal, eu moro no Rio Grande do Sul. Clica no mapa do Brasil, nós temos 450 centros de ecoterapias espalhados pelo Brasil, tá? Os centros relacionados à Polícia Militar são centros gratuitos no Brasil, oferecem gratuidade nos atendimentos, é um serviço social
da Polícia Militar, dos destacamentos, das cavalarias, só em São Paulo a gente tem muito destacamento que realiza o atendimento gratuito. Então, essa pessoa deficiente visual, se vier trabalhar com animal de pequeno porte, chegará para triagem na minha clínica ou no centro do seu estado. E aí ele precisa trabalhar, vamos dizer que ele é um infantil deficiente visual de 10 anos de idade. Ou que seja um de 20 anos, tanto faz. Vai. Mas vamos pensar no infantil. E ele está com alguma insegurança. Seja motora, seja de consciência corporal. A gente vai fazer uma avaliação da área motora e da área psicológica e vai encaminhar ele ou para o animal de pequeno porte ou para o grande porte. Primeiro, na ecoterapia, o deficiente visual tem uma maravilhosa consciência corporal, que o cavalo vai trazer essa maturidade, essa consciência. Né? Eu fiz um trabalho em 2006 na Hípica Santo Amaro com deficiência visual, junto com a Fundação Dorina Novil. Porque eles ganham postura, né? E o deficiente visual ganha a bengala com 7 anos e ele fica muito anteriorizado. Ele fica assim forte, com o deficiente visual pequenininho, ele tá o tempo todo batendo a bengala, assim, né? Porque ele ganha articulada com 7 anos de idade. E normalmente são crianças que nunca enxergaram, não? Sim, cegueira completa. Eu fiz para cegueira completa. Essa bolsa que eu dei foi para cegueira completa, para essa pesquisa. Não, e é uma coisa que te envolve, te emociona, porque a gente não conseguia ver a luz, né? A gente que consegue ver, tu imagina uma pessoa... Então, essa interação animal-homem é muito importante. E no animal de pequeno porte, a vinculação com o animal também dá essa tomada de consciência do diferente, né, do corpo, etc. E a vinculação, a questão afetiva, significativa e motora, né? Então, quando eu coloco a Jade aqui, um deficiente visual, e falo, você agora é um pirata, pensa, ela tá no teu ombro, você é um pirata. E eu estava sábado, fazendo uma vivência numa instituição. E falei, terremoto, eu coloco números no chão, ou o que for, ou uma trilha, se for no deficiente visual, uma trilha sensorial. E falo, vamos, leve o seu, pirata, dobre e levante, como um terremoto para o seu... Nossa, eles adoram, que bacana. E é um tremendo exercício motor de consciência corporal, andar naquela linha com o animal aqui, né? Então, assim, eu tenho uma série de atividades funcionais, psicomotoras e terapêuticas que vão alavancar essa tomada de consciência corporal. Isso é incrível, né, Eliana? Sim. Eu fico assim, eu acho que a gente quando fala, né, de insegurança com animais, a gente sempre pensa, os animais que precisam de ajuda, com certeza, como a gente faz todo esse trabalho com resgate de animais, mas também, muitas vezes, as pessoas não entendem como é importante, porque muitas organizações, elas se põem contra esse trabalho de exploração, né, do animal com as pessoas. Isso. E é difícil, eu acho que tu passa por isso, a gente não conversou, mas eu acredito, você está explorando o cavalo, você está explorando, né? Então, assim, eu acho que o caminho o equilíbrio é o bom caminho para todos. Exatamente. Uma boa canequinha de equilíbrio, né? Uma boa canequinha. Porque quantos animais, o Brasil está num ranking muito alto de fornecer carne de cavalo no mundo. Isso é uma coisa que ainda me magoa muito no estado de São Paulo, porque nós temos, em São Paulo, capital, você sabe bem, a gente tem 2 hípicas, um jockey, e é uma área restrita, né? Na zona urbana, eu tenho uma ecoterapia dentro da zona urbana, mas poucas pessoas conseguem, né? Então as ecoterapias estão destacadas no interior de São Paulo, como a gente sabe, na Granja Viana, Alphaville, etc. E a gente tem sim uns cuidados, né? Uma posse que é uma grande preocupação para a gente esse aspecto, né? Então é uma ingenuidade a gente achar, né? E um cavalo, um animal muito bem cuidado, é um animal muito feliz, né? Um grande golden bem cuidado é um golden muito feliz, né? Eu, por exemplo, no Natal passado perdi minha golden. Eu adoro trabalhar com cães de pequeno e grande porte, porque eu trabalho com animais, preciso dos 2 tamanhos, vamos dizer. E a minha golden era uma matriz de cria, de um canil muito famoso em São Paulo. Ela tinha câncer. Eu a adotei... E ela ficou viva até os 13 anos, mas assim, a gente sabe o que é uma matriz de cria. Eu acho que muitas pessoas não sabem como esses animais, esse mundo. Eu quero comprar, a gente deve adotar, né? Porque isso traz uma segurança para a nossa sociedade, porque no momento que a gente tem locais, por melhores que sejam, que produzem animais para venda, para comercialização, a gente também tem o quê? Aqueles que vão ser descartados, como a tua cachorra. O descarte. Né? O descarte, que infelizmente acontece. Então, a sociedade, são essas inseguranças com os animais, eu acho que a gente tem que pensar com mais carinho, né?
Sim, e é o que você falou, caneca de equilíbrio mesmo, como um todo, né? Pense em São Paulo capital. A gente aumentou o número de gatos na pandemia em mais de 30%. Eu fiz um projeto com a Purina na boca da pandemia, porque existe agora uma ração para gatos que tira alergia, quem tem alergia a pelo de gato, que eu nem sabia, uma ração novíssima, maravilhosa, que você realmente fica no palato do gato, que na verdade o que dá alergia é a lambida dele, eu não sabia. Fica no palato do gato, E aí a Purina me patrocinou e etc. Eu fiz esse projeto, eu tenho gato também, mas foi maravilhoso realmente o resultado. É surreal. Eu falei, gente, mas por que vocês estão fazendo? Porque nos Estados Unidos tem mais de 10 anos essa ração, o Brasil começou a desenvolver há poucos anos. Falou, porque no Brasil deu mais de 30% de venda em ração de gato. Aumentou em mais de 30%, porque todo mundo estava em apartamento trabalhando home office. Fizeram o quê? Pegaram gatos. Para melhorar a depressão. Exatamente, o famoso, exatamente. Incrível, né? E sabe, eu vou te contar uma coisa. Eu viajei agora, que eu não sabia. Eu fui para Ilha de Páscoa. Sei. Cheguei lá, 5.000 pessoas, e tinha cavalos por todos os lados, soltos. Daí tu tá andando assim no meio da rua, vem uma manada de cavalos e tal, andando soltos, selvagens. Daí me falaram que lá as pessoas são ricas de acordo com a quantidade de cavalos que tem. Então, mas o que vocês fazem com esses cavalos? Não, nada, a gente só tem. Daí a gente, em vez de comprar um carro, eles vão lá na manada deles, falam, eu quero um carro novo, que eu quero andar pela ilha, vai lá, escolhe um, doma e tal, mas a pessoa é rica pela quantidade de cavalos. De cavalos. Inclusive, um ano deu uma superpopulação. Sim, imagina. Interessante, né? Porque eu não sabia dessa... Você vê que é cultural, Eu não sabia. É como o árabe com o cavalo, né? O árabe, para o árabe, o cavalo... Eu tive uma égua tordilho pedrez, que eu adoro o cavalo tordilho. Tive uma tordilho pedrez e eu lembro do ditado árabe, você tem que ganhar ou roubar. Roubar eu não ia, né, gente? Eu brincava com todo mundo, me dá uma égua tordilho pedrez. E o que é uma égua tordilho pedrez? O cavalo tordilho, ele não nasce branco, o cavalo branco não nasce branco. Explica pra gente aqui. Quando ele é pelagem, não sei quando ele é albino, né? Se ele não é albino e você vê um cavalo branco, ele nasce pretinho e vai descolorindo, vai ficando cinza, né? Vai desbotando. É como se colocasse na cândida. Vou pedir para colocar uma foto, uma imagem para o pessoal entender. Isso. E depois ele vai clareando. Vai clareando. E o tordilho pedrez tem o fundo marrom. O fundo dele é marrom. Não é o tordilho comum. O tordilho comum ele é cinza, né? O fundo é cinza escuro da pelagem. O pedrez Presta atenção quando você vê. É raro o tordilho pedrez. Eu tive uma árabe chamada Emília Tordilho pedrez. Maravilhosa, amava. Quantos animais tu já teve na tua vida? Sei lá. Uma pergunta que a gente colocou aqui é como a gente, né, os problemas que a gente tratar dos animais com os seres humanos, mas é exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Quando a pessoa tem o problema e não sabe como resolver, procura a Liana para resolver com os animais. É assim que as pessoas chegam? Exatamente. Se a pessoa está com um problema específico com o animal, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes autistas, infantil, atendo muito autista hoje em dia. E aí as famílias me ligam e falam, Liana, eu tenho aqui 3 gatos, 2 cachorros, meu filho está chutando o cachorro, está chutando o gato, e tá uma loucura, e meu marido quer matar, jogar fora os gatos, né? Aquela coisa de mãe, né? De uma vida, né? Teve filhos gêmeos, como é que você vai fazer? Aí realmente eu encaminho para algum profissional, que é uma psicóloga adestradora que trabalha parceira na minha equipe e faz esse trabalho dentro da casa dessa pessoa, que ela vai precisar de uma intervenção específica. Não, Liana, meu filho tem muito medo de animal, tem muito medo, uma fobia significativa. Então, maravilha, a gente faz o trabalho terapêutico com essa criança que então está com essa resistência, ou esse adulto, né? Que tem acontecido muito, por incrível que pareça, com garotada de 10, 12 anos, que não consegue ir na casa do amigo porque tem medo do cachorro. E na casa do amigo tem um cachorro. Eu tenho passado por isso todo ano, cada vez mais, principalmente menino, que chega e fala, tia, eu não posso ir na casa dele. Eu vou no prédio, jogo embaixo, mas lá tem cachorro. Que coisa, né? Tia, todo mundo subiu no apartamento dele. Eu falo, gente, eu tenho medo, tia, do cachorro dele. E daí tu vai começando a fazer essa interação. Tem que trabalhar isso, essa aproximação, exatamente, essa situação. Porque ele precisa, né, para melhorar essa vida social, né? E aí você vai ter que correr atrás
dessa psique. Mas se é um paciente com um problema neurológico, psíquico ou motor, te dar um grande exemplo, um senhor que teve um trauma cranioencefálico, um AVC, um acidente vascular e está com uma hemiparesia e precisa trabalhar a simetria, né? Ele faz isso aqui com a Jade. Isso é trabalhar a simetria. Ah, trabalhar nessa... Isso, Mas né? você trouxe essas outras coloridinhas aqui, tem mais alguma Sim, coisa? Eu adoro fazer passar de uma teste. pra... Eu tô Eu vendo adoro que fazer teste. você não tem. Então, o pássaro vem na mão da gente, como veio na tua, porque pegar a ave, ela é um animalzinho que precisa de tomada de confiança. Ela é a harpa por isso. O pássaro, se você faz isso, se você é inseguro, ele não vem. Ele veio com você porque você é seguro. Vamos ver se eu posso pegar no meu dedo. Lógico. Para você ele vai vir. Porque você já vai na barriga sem... Fazer sucesso com a Jade. Ela dá beijinho. Agora vamos ver se você é boa O que eu mesmo. faço agora? Pega nessa mão, isso. E passo no meio dele? Isso, Assim? vai devagar. Não. Aí, você é muito segura. Agora, tenta fazer subir em cima dessa. Subir como? Subir. Assim? Sobe aqui, vai subir como um puleiro. Tá. Põe aqui como um puleiro. E aí faz pra cima e pra baixo. Põe aqui, Assim. põe primeiro o pássaro aqui em cima. Ah. Agora, devagar. Se pega com as tuas duas mãos. Vai pra cima e pra baixo sem deixar cair. Vai aumentando a velocidade. Viu? Aí, não deixa cair. Aê! Oi, Então, Jade. quando você tá pedindo Me para Jade vir, adoro ser analisada. quando você tá pedindo para Jade vir, você viu como você já vai direto? Já. Você não vai para frente, para trás, né? Você Né, não, Jade? Você não é muito teme. simpática. A Jade tá combinando com as nossas flores hoje, ó. Nossas flores novas, ó. Que é bonita. verdade! Ela tá combinando com a minha roupa. Olha só, Jade, você tá sucesso. E um animalzinho assim vive quanto tempo? Então, 16 a 18 anos em cativeiro. Ela tá com 14. Ela tá agora com 14. Eu tive um passarinho que viveu quase 20, o Peter, que era uma outra calopsita minha. Na época da clínica da minha mãe era louca por aves. A gente teve uma arara canindé chamada Hortência, que viveu conosco 22 anos. Quando minha mãe se aposentou, ela fez a reinserção na vida... porque vive muito, então, né? esses animais que tu utiliza para essas terapias, eles vêm normalmente de alguma situação de risco, de vulnerabilidade? Sim. Meus animais são adotados, sim. Mas eu tenho uma restrição de animais, né? Eu não sou um fiel depositário, né? Assim como a gente tem no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, o IBAMA tem fiéis depositários reconhecidos. O que eu aconselho todos é, por favor, entrar em contato com os órgãos competentes, com o DEPAV. Dentro do Parque do Ibirapuera, você tem um setor que você pode doar, né? O animal que você encontrou. Eu fui ano passado levar uma coruja e um filhotinho de falcão, algo do gênero, um outro animal. Que bacana. Mas assim, os meus são domésticos, né? Mas por exemplo, eu acabei de receber um porquinho da Índia, infelizmente com maus tratos. É triste, e né? a gente ela acabou tendo uma convulsão e a porquinha da Índia... E cavalos? Tu já utilizou cavalos de resgatados para fazer a ecoterapia? Sim, os cavalos da ecoterapia no Brasil são muito resgatados. Os próprios cavalos de policiamento, quando se aposentam, estão em plena saúde, podem ir para a ecoterapia, né? Eu quero conhecê-la. Eu tenho uma grande amiga, a Eliane, que é uma política pública, ela é a ranking, ela tem Eliane Bate, ela tem em Osasco, Carapicuíba, Alphaville, Barueri e tal, e ela acaba pegando muitos animais que já são descartados da Polícia Militar aqui de São Paulo, do regimento. Então, se uma pessoa precisa de terapia com animais, que tem esses problemas, ela pode entrar lá no site, como tu falou, ela vai clicar. ela vai entrar, se ela tem animal de pequeno porte, ela vai ter que entrar GAT, ou ela escreve no Google Liana Cavalo, Liana. O meu nome... Deixa os teus contatos aqui. O meu é o @GATI, GATI, ecoterapia, com QU de equitação. Mas se ela colocar no Google GAT, Liana GAT, vai entrar o meu nome, o meu logo é uma mulher, verde, amarelo, azul e branco, as cores da bandeira, com um cavalo. O cabelo da mulher é um cavalo. Se ela procurar ecoterapia, ela pode procurar @Brasil,
mas o ideal é que ela procure ecoterapia.org.br, porque aí ela entra no site todo e clica, exatamente, clica no estado onde ela está, né? São Paulo, Rio e assim por diante. Mas os animais, como você trabalha com segurança, e eu queria falar disso, precisam muito de um bem-estar, você sabe, de uma posse responsável e de segurança na sua vida. Hoje, mais e mais eu vejo em algumas situações de Instagram e etc., acho que a internet, a mídia veio para nos ajudar nisso, proprietários que filmam sem seus cães, né? E que muitas vezes os cães podem correr um perigo, os seus gatos. E eu estava conversando contigo aqui nos bastidores de uma hípica que acabou de abrir, para que, por favor, a proprietária tivesse câmeras no corredor, nas baias. Nós temos, inclusive, uma câmera que o Grupo Braco lançou no Outubro Rosa, que tem uma câmera para filmar as baias dos cavalos, inclusive, né? A gente fez até uma propaganda com uma das minhas éguas, que é a Catinitsa J-Man, e essa câmera, ela é indicada, né? Mas eu acho importante tu falar sobre o teu ponto de vista com essa insegurança dos animais, né? Porque... Como terapeuta, sim, como terapeuta nos últimos 20 anos, gente, vocês não têm noção de quantas vezes eu dei entrevistas, quantos acessos eu tive a problemas significativos em hípicas, principalmente em área de barranco, né? Onde eu já presenciei, não, na verdade eu consegui dar uma entrevista e depois fiquei sabendo que um cavalo morreu afogado dentro da cocheira. Como é que é essa história? Alagamento desse. Sério? Num alagamento desse. Morreu afogado? Perto da região de Alphaville, sim, sim. Infelizmente existem muitas cocheiras, muito aras, muitos pequenos espaços ou hípicas clandestinas que realmente, gente, não tem uma capacitação significativa para estar ali, porque você sabe que a gente tem uma necessidade de terraplanagem significativa para o bem-estar do cavalo. O cavalo, né? Não é uma cabra que consegue exatamente, ele não desce, exatamente, e ele não consegue. Então, assim, para o bem-estar de todos, né, gente? Seja o cachorro dentro de um canil, né? Seja o bem-estar do cachorro, seja um fiel depositário de aves, etc. Mas principalmente fora da zona urbana, eu conheço muitos lugares com animais. E a gente, infelizmente, ainda tem muito acidente nos dias de chuva, nas situações de muitos animais que passam por maus tratos por esse problema. Que nesse caso, quando eu comentei com ela, eu estava comentando antes de você chegar, falando disso, eu fui numa hípica e falei, por favor, a senhora pode colocar aqui no corredor que seja, então, porque ela está colocando numa situação onde ela fez uma terraplanagem, mas num lugar, uma hípica super bonita, que ela está ainda em reforma. E aí ela falou, Liana, eu coloquei. Falei, não é que eu quero lhe dar prejuízo, mas é pelo bem-estar dos cavalos, eu quero que você entenda. Tal. Não, eu entendi. Mas fala pra gente, para o pessoal de casa entender um pouquinho, o que seria essa segurança com os animais? Porque muitas vezes as pessoas compram um cão, depois deixam em casa, né? Um cavalo dentro de uma cocheira pequenininha. Conta pra gente o que seriam bons tratos com animais. Então, as pessoas a posse que querem responsável, ter um isso, cão. a gente chama Conta isso de pra posse gente. responsável. Posse responsável significa eu vacinar, vermifugar, ter um animal com uma boa assistência médica, eu ter um recinto adequado para aquele animal, e o recinto significa para o cachorro a casinha dele dormir, para o cavalo a baia, para a Jade a gaiola e ela sair dessa gaiola, ela não ficar, né, na gaiola o dia todo. Então o recinto é muito importante e mais que isso, o manejo e o trato e o cuidado desse animal. Né? O manejo com ele é significativo. Eu brinco que eu gosto de cavalo porque ele não fica o dia inteiro na cocheira, né? Um cavalo encocheirado, você sabe disso, em 2, 3 dias perdeu a saúde, né? A tristeza toma conta. Né? Exatamente. Perdeu a saúde, o joelho, né? Cavalo não é um bicho de cocheira, né? É um animal de liberdade, um animal de movimento. E todos os animais são, gente, como um todo. Todos os animais são como um todo. Mas se você tem um cachorrinho, um gatinho, mas Liana, o gato é tranquilo no apartamento. Meu cachorrinho é pequenininho, é tranquilo no apartamento. Ótimo, mas você não sabe se ele comeu o olho de algum bichinho de pelúcia, você não sabe se ele engasgou, você não sabe o que foi, o que ele comeu, né? Assim como eu estou te falando, a porquinha da Índia com certeza comeu algo inadequado. Puxa, Liana, mas é um porquinho da Índia, mas muitas pessoas criam coelho em seus apartamentos soltos, que podem tomar um choque, comer o fio da máquina de lavar,
como eu já tive esse tipo de queixa, mas, gente, a senhora deixou solto e comeu o fio da máquina de lavar. Então, assim, minha senhora. Tem que ter responsabilidade, Então, né? tem que ter responsabilidade, gente. Mesmo que seja na sua casa. E de buscar o seu animal que se identifique, porque muitas vezes as Que eu vou pessoas, dar eu quero conta. ter um São Bernardo. Já peguei São Bernardo assim. A pessoa compra um São Bernardo, que é um cachorro que pode chegar até 100 quilos, Sim. e depois não tem dinheiro para manter com a ração, porque gasta mais do que uma pessoa. Então, eu acho que Sim. tem que ter essa consciência. Não, eu vou ter um pincher. Isso, é uma posse responsável. Isso é o que eu consigo, gente. Né? Isso é o que eu consigo. Dentro da minha estrutura, Eliana, eu consigo ter uma câmerazinha e o pincher. Pronto, beleza. E vou pagar o veterinário, vou ter uma estrutura. Mas eu tenho que ter um recinto adequado, eu tenho que ter um manejo adequado desse animal. E os bichinhos gastam, né? Eles têm sempre um Gastam. problema de saúde, Gastam. precisa do vermífugo, da vacina. Então, acho que as pessoas têm que ter essa consciência antes de tomar a decisão por esse, ou por aquele outro animal, né? Sim, e aquilo que a gente falou, a humanização do animal, né? Respeitar, né, a espécie. Né? A Não gente querer transformar Isso. aquele bichinho num ser humano, porque Isso. respeitar as diferenças que eu acho que falta, né? Muito. E as pessoas, tu que deve trabalhar muito com isso, né? As pessoas perdem essa identidade de si, né? Isso. Então, assim, né, respeito, né? Porque, gente, nós somos mamíferos bípedes com caninos, carnívoros, né? Então, oi, e por que você vai fazer isso com o herbívoro que é o cavalo? Oi, amigo. Né? Então, assim, né? É isso. E, assim, a segurança para todos os envolvidos, né? Um animal bem cuidado é um animal bacana para você ter com seu filho, é uma companhia, né? Ele é um familiar ali dentro, né? Ele é um familiar, se ele é um cachorro na casa, ele é um familiar, né? Então, posse é responsável para todo mundo. Conversa ótima, que eu não quero parar, acho que vai ter que vir para outro programa, né? Bom, mais alguma coisa para falar? Tu quer já deixou os teus contatos? Deixa de novo pro pessoal de casa. O meu é o www, meu nome, Liana, meu site, ecoterapia com QU de equitação.com.br. Meu Instagram, @gatiecoterapia. Liana, muito obrigada. Jade, muito obrigada. Jade, vem aqui, vamos terminar o programa no meu pé aqui, vamos aqui. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para a sua segurança e hoje falando sobre insegurança com os animais.